Boa noite, boa noite, boa noite. Esperar o pessoal entrar. 21h56. Boa noite. Boa noite. Me diz de qual cidade vocês estão falando? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Oi, Cleo. Boa noite. De qual cidade você é, Cleo? Oi, Nádia, tudo bem? Oi, Ivanildo, boa noite, tudo bem? De qual cidade vocês são? Me conta tudo. Boa noite, tudo bem? Hoje vai ser muito interessante a live. Eu já vou começar. Campo Grande, ó, legal. Seja bem-vinda. Espero que seja super produtivo para vocês, né? Há pedidos, eu trouxe o tema hoje. Chegando por aqui. Oi, boa noite, Ivanildo. Ivanildo vai entrar no método Ordem em breve. Legal. Muito bem, seja bem-vindo. Eu preciso que vocês me contem tudo. Ah, legal, que bom, por aqui também. Tá? Eu preciso que vocês me contem tudo. E eu quero que vocês sejam muito bem-vindos, né? E antes de falar de empresa, de gestão, de faturamento, eu quero saber uma coisa. Quem aqui chegou nessa live trabalhando até agora? Coloca aí no chat, trabalhando. E me conta também, você está assistindo essa live tomando café? No escritório, jantando, escondido em algum cantinho da empresa? Porque eu sei como é a vida do empresário. A gente fala assim, hoje eu vou descansar, e 5 minutos depois já está lá respondendo no WhatsApp de cliente, resolvendo problema de equipe, olhando financeiro, tomando decisão, apagando incêndio, não é verdade? E quando percebe, o dia acabou. Mas hoje eu quero conversar justamente sobre isso. Será que para sua empresa crescer, você precisa trabalhar cada vez mais? Será que faturar mais significa necessariamente passar mais horas dentro da empresa? Boa noite, Rodi, boa noite. A possibilidade de colocar ordem na sua empresa, para ela funcionar melhor, para você tomar decisões melhores e para você conseguir crescer sem precisar carregar tudo nas costas. Agora, eu quero fazer um teste rápido com vocês. Imagine que amanhã você precisasse ficar 7 dias longe da sua empresa. 7 dias. Sem WhatsApp, sem ligação, sem resolver problema, sem tomar decisão. Sua empresa continuaria funcionando normalmente? Coloquem no chat sim ou não. Sejam sinceros. Porque dependendo da sua resposta, eu já consigo te mostrar uma coisa muito importante sobre o nível de estrutura da sua empresa. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, fica comigo até o final, porque hoje nós vamos falar sobre como colocar ordem na empresa para ela crescer com mais estrutura, com mais clareza e menos dependência do dono. Se você é empresário, tem poucos funcionários e vive no caos operacional, sente que está carregando tudo nas costas, essa live é para você. Hoje a live é participativa. É tira dúvidas mesmo, ao vivo. E o tema é uma frase que eu escuto direto. No meu nível de pressão não dá. Se você pensa isso, fica comigo. Porque a ideia aqui não é te deixar mais calmo. É te deixar mais no controle. E isso tem impacto direto no seu resultado. Inclusive no faturamento. Sem você precisar trabalhar mais horas. Para eu conseguir responder o máximo de gente, escreva sua pergunta começando com dúvida. Oi, boa noite. Coloca um contexto rápido, tipo, meu negócio é tal, tem X pessoas, o problema é tal. Eu vou agrupar essas perguntas em 3 blocos. 1, estresse e explosão. 2, cobrança, liderança e pulso. E 3, delegação e estrutura. No final, eu fecho com um protocolo simples para você aplicar ainda hoje. Agora, me diz uma coisa de 0 a 10. Quanto está a pressão aí hoje? Escreve no chat. E uma frase: qual é o incêndio mais comum da sua empresa? Equipe, cliente, dinheiro?
Antes das perguntas, eu preciso aliar uma base. Pressão não é desculpa. Pressão é cenário. A pergunta é: você tem um sistema interno para decidir sob pressão? Porque quando você decide no pico emocional, você briga errado, você cobra errado, você dá desconto errado, você contrata errado. E aí você paga duas vezes, com dinheiro e com energia. E o pior, você vira o empregado da sua própria empresa. Aqui entra um fundamento simples, lá em Provérbios, que diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Vou traduzir para você, empresário: sem estrutura não tem prosperidade sustentável. Primeiro sabedoria, depois entendimento, depois execução. Deixa eu matar uma confusão aqui, ó. Inteligência emocional não é ser bonzinho, não. Não é baixar a guarda, não é virar mole. É você escolher a resposta mesmo com pressão alta. Pulso firme não é grito. Pulso firme é clareza. Agora, eu quero te contar um caso real que eu acompanhei. Um empresário extremamente dedicado ao negócio dele. Ele chegava cedo, resolvia problemas da equipe, cuidava das vendas, acompanhava o financeiro e quando precisava, era o primeiro a apagar incêndio. Só que tinha um problema nisso. Mesmo trabalhando cada vez mais, ele sentia que a empresa não avançava na mesma proporção. Quanto mais a empresa crescia, mais coisas chegavam até ele. Até que a gente identificou um ponto central. O problema não era a falta de esforço, era a falta de estrutura. A gente começou a organizar responsabilidade, principalmente o que realmente precisava passar pelas mãos dele. Aos poucos, ele deixou de ser o responsável por tudo e passou a ser o responsável por aquilo que realmente exigiu a decisão dele. E foi aí que ele entendeu uma coisa: você não precisa necessariamente trabalhar mais horas para aumentar o resultado da sua empresa. Muitas vezes, você precisa colocar mais ordem dentro da sua empresa. Porque quando tudo depende do dono, o crescimento da empresa fica limitado pelo tempo, pela energia do dono. Esse é um dos princípios por trás do método ordem. Construir uma empresa que cresce com estrutura e não às custas do empresário. Então, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou responder dúvidas, mas eu sempre vou puxar para uma coisa: como isso te ajuda a ter mais controle, liderar melhor, delegar e aumentar o faturamento sem trabalhar mais. Manda a sua pergunta no chat para mim. Boa noite, Anne e Maia Rodrigues. Vou começar pelo que mais aparece, dúvidas típicas aqui. Eu explodo porque se eu não explodir, ninguém faz. Se isso já aconteceu com você, escreve eu no chat. Aqui é o ponto. Se a sua equipe só reage ao seu pico emocional, você treinou a empresa a funcionar no grito. E isso aumenta a sua pressão. Porque você vira um motor de tudo. Agora, o passo prático, hoje. Escolhe uma cobrança que você faria no impulso e troca por essa estrutura. O combinado era X, o entregue foi Y, até tal hora eu preciso dizer. O que você precisa para me entregar isso? Isso é pulso firme, sem explosão. Outra dúvida clássica. Eu até entendo, mas na hora do estresse eu perco a mão. Você não precisa de uma hora de meditação. Você precisa de um protocolo de 30 segundos, porque decisão no pico custa caro. Então anota 3 perguntas. 1. Qual é o fato? 2. Qual é a história que eu estou contando sobre isso? E 3. Qual decisão eu tomaria se eu tivesse que repetir todo dia por um ano? Isso te tira do impulso e te coloca no comando. Agora me diz no chat, qual situação mais te joga no pico? Equipe, cliente, caixa, delegação, dúvida típica. Por que dá errado? Delegar sem clareza vira estresse. Não é sobre pessoas, é sobre papel, é sobre ordem para delegar uma tarefa. Você define 3 coisas: o que é feito, quando vence e como você quer ser atualizado. Se não tem isso, você não delegou, você largou.
Agora eu vou direto no elefante da sala. Talvez você esteja pensando, tá, mas Annelise, meu nível de pressão não dá. Você não está no meu lugar. E eu entendo porque quando você carrega tudo nas costas, qualquer coisa parece mais uma tarefa. Dá raiva, mas olha isso. Pressão não vai diminuir antes de você mudar o jeito de operar. Se você esperar estabilizar, você vai esperar para sempre. Inteligência emocional aqui não é sentimento, é gestão de resposta. E gestão de resposta é habilidade treinável. E o custo de não fazer é invisível, é retrabalho, decisão ruim, rotatividade, falta de lucro claro e você virando empregado da própria empresa. Vou recapitular para vocês. Com um texto que é sobre multiplicação. Eu amo esse texto em Mateus. A parábola dos talentos. A mensagem é simples. Recurso parado não multiplica. E recurso mal administrado some. Tempo é recurso. Energia é recurso. Gente é recurso. Se tudo passa por você, você trava a multiplicação. Ordem destrava. Pressão alta não é sentença. Com protocolo curto, cobrança objetiva, delegação com clareza, você para de ser o gargalo e começa a construir a sua empresa com ordem. Se isso fez sentido, curte, compartilha com o empresário que está no limite e comenta para mim qual foi a sua maior sacada. Se você quer a próxima live do Empresário Sob Controle, me diz no chat. O tema liderança, delegação, organização, é só escolher, tá bom? Ordem.